Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo, um podcast onde a gente fala com pessoas como eu e você sobre vários assuntos. Nessa nova temporada, a gente invadiu a central do conteúdo para trazer pessoas diferentes. São pessoas que estão relacionadas ao mundo dos conteúdos porque elas já estão com vários conteúdos em suas redes sociais, já tem um público ali que está acompanhando elas, e hoje a gente trouxe aqui o Henrique Carpegiani. O Henrique, ele é psicólogo, ele também é criador de conteúdo, mas de um conteúdo mais focado para o nicho dele. E para começar, eu queria que você contasse pra gente como que você começou a criar esses conteúdos nas redes sociais do seu nicho. Tempo livre, né, Karen? Tempo livre, começo de pandemia, foi uma época que até a psicologia entrar em alta de novo demorou, então quase todos os atendimentos que eu tinha foram cancelados. E com muito encorajamento em casa, eu comecei a gravar alguns conteúdos, mas aí mais focado nos esportes, que na época eu trabalhava como psicólogo do esporte em equipes de esporte. Para chegar no Instagram demorou um pouco, eu demorei bastante para começar a publicar conteúdo no Instagram, mas textos para blog ou vídeo para YouTube, e aí foi na época da pandemia mesmo. Entendi. E hoje você tá só no Instagram? Hoje eu tô no Instagram e no LinkedIn. O LinkedIn eu comecei a publicar agora, mas para fazer um teste para ver se de fato tem um engajamento um pouco maior profissional, né? Não tanto só de visualização ou de engajamento de comentário. Legal, legal. Agora a gente vai entrar num assunto diferente, um assunto que a gente já deveria ter trago esse episódio antes, para falar de alguns assuntos em específico que são dúvidas das pessoas. E aí a gente vai usar o Top Trends do ChatGPT, que a gente assinou hoje, para pegar algumas perguntas que vocês fazem no Google, no próprio ChatGPT, sobre psicologia, que eu acho que é uma coisa que as pessoas ainda têm muita dúvida e a gente percebeu isso fazendo essa pesquisa. A primeira pergunta é: psicólogo é a mesma coisa que psiquiatra e o psicólogo pode receitar remédios? Não é a mesma coisa e não pode receitar remédio. Na realidade, a psiquiatria é uma especialidade da medicina. Então, o psiquiatra ele faz os 6 anos de medicina e depois faz a residência em psiquiatria, para ser um psiquiatra. O psicólogo ele faz o curso de psicologia, então são cursos separados. Aí são os 5 anos de psicologia e mais as devidas especializações, seja por linha ou por atuação. Legal. Uma outra dúvida que é bem frequente, eu acho que eu tenho um pouquinho de dúvida ainda sobre isso, é: qual a diferença entre o psicólogo, o terapeuta e o psicanalista? Tá. Primeiro vamos assim, o psicólogo é o que fez psicologia. Ele atua com psicoterapia. Terapia é uma forma de tratamento. Então, por exemplo, a fisioterapia é uma terapia. Sim. Então, chamar só de terapeuta é o termo genérico para algum tipo de atuação voltada a um tratamento. Legal. O psicanalista, ele pode ser tanto um psicólogo que se especializou na linha da psicanálise, como ele pode ser alguém de qualquer área que vai lá e faz aquele curso longo da psicanálise para virar um psicanalista. Mas aí sem o respaldo de fiscalização, talvez, ou de proteção do CRP. Ele está meio que indo por conta, ele faz parte, acho que, da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Mas a psicanálise é uma linha teórica. Henrique, uma dúvida que eu tinha também e você me ajudou. Como que eu encontro um psicólogo para me consultar, para conversar? Acho que existem algumas formas. A primeira, que é a mais fácil, que foi exatamente como eu te ajudei, é porque você já me conhecia e aí eu fiz algumas perguntas para você e que, com base no perfil que você foi me passando de interesse, eu pude fazer uma indicação mais adequada. A questão é quando as pessoas não conhecem nenhum psicólogo. Então, você pode ir por tentativa e erro, vai entrando em contato com aquilo que você acha, seja por plano de saúde, entre em sites de psicólogos mesmo, acho que tem o Zen Club, tem algumas opções, ou algumas outras empresas que já trabalham com uma plataforma. E a questão não é só encontrar o profissional, tem que encontrar aquele profissional que combina com você, então que role uma empatia. Acho que essa é a grande chave. Tá? Quem é o psicólogo certo para mim, por exemplo? É aquele que você se sente à vontade, é aquele que você confia ou que bate uma empatia mesmo, uma clareza no relacionamento. Psicoterapia trata muito de uma construção de uma relação, que é entre o cliente e o terapeuta. Para que essa relação dê frutos,
E precisa existir um mínimo de empatia para ambos os lados, não é só do cliente com o terapeuta, e muita confiança. Então, até adiantando algumas coisas, para a gente pensar em ter resultado na terapia, depende desse primeiro passo aqui, desse primeiro elo. Que se ele estiver frouxo, não estiver tão engatado para qualquer um dos lados, o resultado demora para acontecer mais. Sim, faz sentido. Eu acho que faz até sentido demais. E Henrique, como que funciona esse começo? Como que eu faço a minha primeira sessão? Na verdade, como que funcionam as sessões de terapia, né? As sessões, elas são muito abertas. Tem cliente que já chega contando exatamente tudo que ele precisa, ou que ele quer conversar sobre, ou que ele quer deixar mais claro, que ele quer entender melhor. E tem aqueles que são mais fechados, ou que não têm tanta clareza do que seria uma demanda ou um motivo pela busca, e aí cabe ao profissional que é treinado para isso, a oferecer um rapport ou uma entrevista inicial e começar a explorar e puxar um pouco mais. Só é importante saber que assim, a gente tem uma escuta ativa, então a gente está completamente atento escutando aquilo que o cliente ou a cliente está trazendo para a gente está entendendo e cada pergunta ela tem uma função. Então ela não é uma pergunta aleatória. Eu não sigo um roteiro. Eu vou por aquilo que está acontecendo naquele momento. E dentro daquele momento é que eu vou esmiuçar para um lado ou para o outro. Legal. E como que você dá um direcionamento de a primeira sessão? O que você acha que as pessoas têm que chegar para falar? Como que elas podem se sentir mais confortáveis, né, para falar nessa primeira sessão? Vai depender do que a pessoa quer falar. Ou se ela quer falar, ou se ela se sente à vontade para falar. Mas isso tudo, o profissional do outro lado, ele já está habituado. Então, a nossa ideia é oferecer um espaço seguro, porque é confidencial, e para que a pessoa vá se sentindo à vontade. Então, de novo, depende da pessoa. Tem pessoas que já chegam falando, nem perguntam se está tudo bem, já chega descarregando tudo, mas tem pessoas que são um pouco mais comedidas ou desconfiadas, e você tem que trabalhar ou estimular para que a pessoa vá se sentindo mais à vontade. Legal. Você falou que todos os psicólogos são treinados, e aí eu sei que existem várias vertentes, cada um normalmente trabalha com uma área, mas uma grande dúvida das pessoas tem psicólogo especializado em ansiedade, depressão, autismo? Conta um pouquinho mais. Tá, vamos lá. Primeiro que assim, ansiedade e depressão são quadros clínicos que geralmente a gente já trabalha até em parceria com um psiquiatra, porque muitas das vezes precisa de algum tipo de acompanhamento medicamentoso, seja por uma falta, uma desregulação do cérebro, tanto na produção de neurotransmissor ou na receptação ou captação de neurotransmissor. Então, a gente precisa condicionar o cérebro a funcionar direito. Sim. Né? Nesses casos em específico. Alguns outros são casos até um pouco mais... Eu não gosto da palavra severo, porque o pessoal vai entender que é tipo, fudeu. Sim. Né? Mas não, é tipo, vai precisar de um acompanhamento por mais tempo. Precisa de mais atenção. Exato. E de maior cuidado também. Né? Aqueles casos que, não tomar o remédio um dia vai afetar na cadeia do corpo inteiro na próxima semana. Seja na alteração de humor, ou seja no aparecimento ali, surgimento de alucinação e por aí vai. Sim. Mas especialmente em alguns casos clínicos, existe a especialização da linha terapêutica, então a linha que você vai seguir, e aí você tem como se aprofundar em algumas questões ou alguns quadros diagnósticos específicos. Então dá para eu esmiuçar e ser o especialista em depressão? Tem como. Tem como para ansiedade? Também tem como. Agora, para borderline, por exemplo, que é um caso um pouco mais trabalhoso, também tem muito material de estudo, então você tem como esmiuçar. Mas eu acho que esses quadros, eles não são assim necessariamente uma questão de você se especializar, é uma questão de você gostar de atender, você gostar de lidar com isso, ou mesmo ter a paciência de, né, para alguns ali. O que eu sei é que, por exemplo, ABA ou espectro autista, aí sim, você depende de ter novas habilidades
para trabalhar com quadros específicos. Tá? Então, e a mesma lógica para faixa etária. Então, eu sou especialista em análise do comportamento, vou atender criança? Não, eu não tenho habilidade nenhuma para trabalhar com criança. Adolescente, já trabalhei bastante, tenho alguma especialização nisso, mas não é o meu foco principal. Então, acho que a única questão de diagnóstico que eu acho que se encaixa mais é a questão do espectro e algumas abordagens específicas. Por exemplo, estresse pós-traumático. Você tem um protocolo a ser seguido. Né? Você tem uma forma de trabalhar com quem tem autismo e ainda assim depende e varia de acordo com o grau do autismo. Tem que ter uma habilidade específica para lidar com criança. Sim. Então, vai muito do mercado ali. Vamos chamar de mercado, que acho que fica um pouco mais fácil. Sim, sim, das pessoas entenderem. Exatamente. Legal, Henrique, você falou de uma coisa que eu já ia puxar pra gente falar, que seria sobre esses psicólogos específicos para criança, para adolescente, mas existe também para casais e para famílias? Existe sim. Aliás, eu atendo casal e, assim, em parte é divertido e em parte é tenso. Tá. Especialmente no começo, quando não está muito claro o que o casal quer. E até chegar nesse ponto do que o casal quer, é que fica um momento meio tenso. Aí depois você vai se envolvendo ali e vai quebrando um pouco. Porque acontece de muito, no caso de casal, ambos já tentaram muita coisa, já chegaram num ponto ali de que separação é iminente. Tá. Mas vamos tentar uma última coisa, que é terapia de casal. E aí não existe uma motivação para ficar junto. E aí começa a ficar um pouco mais difícil, um pouco mais tenebroso. Acho até pior quando existe de um lado e não existe de outro. Então, é quase que uma esquiva só da separação, né? E de família também. Tem bastante psicólogo que trabalha com terapia familiar. Até porque, numa realidade, se você for ver, a hora que você vai trabalhar com criança e adolescente, você nunca trabalha só com o cliente, o foco. Sim. Você tem que trabalhar em contato com os pais. Dificilmente uma criança ou um adolescente vai mudar o comportamento se não tiver uma mudança no ambiente. E o ambiente trata-se da família. Então, de uma certa forma, você acaba atuando um pouco mais dentro de casa. Tá. Né? Mas existe, sim. É bem legal. E Henrique, para quem não sabe se tem algum diagnóstico ou quer começar a terapia, mas não sabe como fazer, ele pode ir atrás de um psicólogo normalmente? Ou ele precisa ir atrás de um psiquiatra, alguma coisa? Olha, a ordem de ir atrás de um psiquiatra ou de um psicólogo é totalmente individual, assim, é uma escolha da pessoa. A questão é que não precisa estar num quadro grave ou numa situação de desespero para procurar o psicólogo. Né? Então, acho que a ideia de usar de uma psicoterapia, seja para autoconhecimento, para entender alguma demanda ou descobrir alguma demanda, ela é até mais saudável do que esperar chegar num ponto em que já está insuportável para daí procurar ajuda. Então, eu acho que não saber o que tem, primeiro que não precisa ter alguma coisa, né? Você pode utilizar a psicoterapia para diversas finalidades. Eu quero treinar autocontrole, tem como treinar autocontrole. Eu quero utilizar para aumentar minha performance no trabalho, tem como utilizar a psicoterapia para isso. Quero me conhecer melhor, outra função super importante. Não precisa ter um diagnóstico para ter um acompanhamento psicoterapêutico. Mas é completamente individual a questão da ordem. Sim. Uma outra dúvida que eu tinha, mas eu provei que era mentira, terapia online funciona mesmo? Ela tem uma função, a função dela é a mesma do presencial. Então, se a gente for pensar em funcionalidade, sim, funciona. A questão do online é até engraçado, porque no começo da pandemia ninguém queria online. Sim. Então eu perdi todos os meus atendimentos clínicos. Até todo mundo começar a entender que ia demorar para voltar e que isso estava fazendo falta no dia a dia das pessoas. A gente teve muito caso de estresse acumulado durante a pandemia. E é uma facilidade, especialmente quando você se identifica com alguém que não está na mesma cidade que você. Sim.
Então, fica muito mais viável você fazer online com uma pessoa que você se identifica do que fazer presencial com alguém que você não tem a menor empatia ou não consegue criar ou desenvolver uma relação. Sim. Então, funciona bem. Eu gosto mais do presencial, mas eu faço muito online, 80% é online. Legal, Henrique. E aonde que você atende presencial agora? Presencial, atualmente, eu atendo em São Paulo, na Faria Lima. Beleza, virou Faria Limer mesmo. Virei. Eu acho que o primeiro que é a Faria Lima ali pro lado de Pinheiros, do lado do metrô. Sim, Isso facilita bastante. É uma região hiper agradável, do lado do Largo da Batata, é bonito. E o fato de a gente ter voltado pro presencial não tem a ver só com atendimento presencial, tem a ver com sair de casa e ver pessoas, né? Conviver com outras pessoas. Então, acho que isso foi um negócio bem bacana. Legal. Eu acho que isso é bem importante. Eu, antes de começar a terapia online, eu só tinha feito presencial e eu não me sentia confortável. Uhum. E então, eu acho que foi uma descoberta legal, que eu acho que as pessoas tenta. Se você não gostar, vai pro presencial. Eu acho que é uma facilidade que você tem de encaixar no seu dia. Eu vou, entre uma reunião e outra, eu vou fazer a terapia rapidinho, dou 5 minutos, volto, vamos trabalhar, vamos fazer outras coisas da minha rotina. Até porque tem muita gente que coloca esse impeditivo, né? Uhum. De, não vou fazer terapia porque eu não tenho tempo. Cara, tira uma horinha do seu dia, vai lá, faz sua terapia que vai fazer super bem. E, Henrique, eu posso confiar no meu psicólogo? Ele pode contar o que eu falo pra ele e pra outras pessoas? Assim, vamos lá. Desmistificar algumas coisas. Existe um código de ética, na minha opinião, muito severo, mas corretamente muito severo, de que tudo aquilo que é falado em terapia, ele é confidencial, são assuntos confidenciais. Em hipótese alguma, o psicólogo vai falar? Depende. Por quê? Esse psicólogo ou psicóloga faz supervisão? Então, se faz supervisão, vai ter um outro profissional da psicologia Sim. que vai receber esse tipo de informação para ajudar esse profissional, muitas vezes recém-formado, a elaborar o caso. Então, sim, vai ser falado. A identidade da pessoa geralmente é preservada e resguardada. Outra função, outro motivo pelo qual o psicólogo falaria sobre, aí é no caso da justiça. Então, se você é intimado a depor, a testemunhar, você fica meio que de mãos atadas ali, né? Eu não posso omitir aquilo que um juiz está me perguntando, né? Tipo, não tem muito dessa condição, mas são casos muito extremos, assim, muito extremos mesmo. Eu tô com um cliente, inclusive, que está passando por um divórcio muito complicado fora do país. Caramba. E ele me pediu um relatório, que é do direito dele pedir, Sim. Dos últimos 6 meses aí de terapia, que foi quando ele voltou a fazer terapia, e isso vai ser entregue e anexado no processo. Eu já sei disso. Mas a minha função é descrever a minha análise ali dos últimos 6 meses de terapia e sem expor de uma forma muito explícita, alguma coisa que possa prejudicar qualquer uma das partes envolvidas. Assim, o psicólogo, a visão é essa aqui. E, Henrique, também existe essa relação entre o psicólogo e o psiquiatra, né? Sim, mas aí é um caso em comum. Então, o cliente está 100% sabendo que eu vou entrar em contato com o psiquiatra ou vice-versa e que a gente vai se alinhar e vai se entender o que um pensa, para onde que está indo, qual o tratamento utilizado e por aí vai. Então, essa é uma situação. Outra que eu lembrei que é importante é, por exemplo, eu atendo criança ou adolescente. Eu vou ter que conversar algumas coisas com os pais. Eu, particularmente, sento para combinar aquilo que vai ser falado. Isso aqui eu posso falar? Pode. Isso aqui. Isso aí não pode. Então, não posso falar isso aqui. Caramba. Então, existe... Fiquei curiosa agora de saber como medir isso. Medir o quê? O que eu não vou falar de um adolescente, o que eu não vou falar de uma criança. Aquilo que o adolescente falar. Não é para falar isso, por favor. Ou não precisa nem usar o por favor. Não, isso não. Isso é informação que eu abri só para você. Tudo bem. Mas tem todo um manejo clínico que é de aos poucos ir encorajando e dando
autoconfiança para que tanto a criança ou o adolescente abram isso com a família. Então, e outra, tipo, às vezes, isso não faz a menor diferença, falar ou não para a família. Não precisa ser pensar em algo tipo, uou, gigantesco. Sim. Mas às vezes é uma coisa besta e aí não vai fazer diferença mesmo, então... Henrique, eu acho que todo mundo começa a terapia ou tá começando a terapia e fala, tá, mas e quanto tempo que eu vou fazer? Em quanto tempo eu vou ver algum resultado de melhora? Eu vou continuar a terapia por quanto tempo? Eu acho engraçada essa pergunta porque eu gravei um vídeo sobre isso há pouco tempo, né? Psicoterapia tem propósito. Então, enquanto o propósito não for cumprido ou fechado, e desde que fechado não surge um novo propósito, cumpriu, provavelmente esse ciclo vai ser encerrado. Quanto tempo? Não é nem possível quantificar. Vai depender da demanda, vai depender do objetivo, vai depender do engajamento com o processo. Então é um processo, como qualquer outro. Ele pode ser contínuo ou ele pode ter um começo, meio e fim. E tudo bem, né? Faz parte. Mas vai depender muito disso. A questão é, se está cumprindo com o propósito, continua. Já cumpriu o propósito e não existe outro motivo para continuar, encerra. É cíclico. Sim. Não tem problema. Né? Tanto é que, putz, de todo mundo que eu atendo, acho que grande parte já fez terapia com algum outro psicólogo antes. Então, foi um processo que durou, não foi nada, tipo, abrupto, né? Teve um começo, meio e fim, e agora, por outros motivos, quis mudar, ou, às vezes, que nem esse caso, de fora do país, me procurou novamente, e por aí vai. Então, tipo, são momentos ali. Eu acho que o resultado depende do engajamento. Sim. De ambos, né? Óbvio. Sim. Tanto do profissional como do cliente. Mas não consigo estimar um tempo. Se é pura e simplesmente, vamos supor, eu não tenho habilidade nenhuma de controle de ansiedade. Ou lidar com a ansiedade. Pô, um mês para começar a ver resultado, a depender do engajamento, é uma boa expectativa ali. Então depende de qual resultado você espera. Não, estou curado, não tenho mais ansiedade. Meu amigo, vai demorar um tempinho. Legal, Henrique. Aproveitando esse gancho seu, e se eu não gostar do meu psicólogo, o que eu faço? Troca. Tudo bem. Se você, imagina, você vai numa entrevista de emprego, vamos fazer esse paralelo. E aí o entrevistador, que naquele momento está representando a empresa, se não bateu o santo, não foi com a cara, e se você entrar, ele vai ser seu chefe ou seu líder, ou mesmo seu par. Putz, vale a pena continuar batendo cabeça ali? Talvez não, procurar outra pessoa. Eu acho que são raras as vezes que a gente não consegue criar vínculo de nossa parte. Mas a gente não tem controle de tudo. Então, se não rolou essa empatia, essa confiança por qualquer motivo que seja, ou nem tem motivo, eu até sugiro que quando você for procurar terapia ou psicoterapia ali, você já marque umas 3 entrevistas com psicólogos diferentes para ver qual que você se sente mais à vontade. Legal. Né? Cumpre com o protocolo, com aquilo que é combinado. Então tem psicólogo que já cobra na primeira entrevista. E tudo bem, é o estilo dele. Sim. Tá certo. Ele faz isso com todo mundo, não é só com você. E se você quer fazer essa entrevista, vai ter que pagar. Tem psicólogo que não cobra a primeira. Eu, por exemplo, assim, tipo, vai ser cobrado se for fechado. Uhum. Eu vou considerar essa primeira conversa na hora de cobrar, né, de receber. Mas tem gente que não cobra. Então, só cumprir com o combinado e a partir daí desenvolve. Mas não deu certo, não bateu empatia, continua procurando outra pessoa. Sim, gente, façam terapia, faz bem. Se as pessoas fizessem mais terapia, a gente teria menos problemas no mundo. Já Ou pensei mais quem falou esclarecimento e a gente ia criar mais problema também. Não, tô brincando. Legal, Henrique, a gente falou aqui todas as dúvidas que o ChatGPT trouxe pra gente, que são as mais importantes que estão aí rodando na internet, tanto no Google quanto no ChatGPT. E agora a gente vai voltar pro marketing.
Henrique, eu queria que você deixasse aqui para os psicólogos dicas para eles começarem a criar conteúdo, como direcionar isso. Não precisa ser o mais profissional possível, mas como que você indica essas pessoas? Primeira coisa que eu indico, na realidade, é se acostumar a falar para a câmera. Pode parecer um negócio besta, mas é muito desagradável quando você está assistindo um vídeo na internet e a pessoa está olhando para o lado, ou para cima, ou tentando ler alguma coisa que está passando num TPzinho ali do celular mesmo. Então treina olhar para a câmera como se estivesse de fato falando com alguém. Essa é a primeira dica. E dessensibiliza, porque às vezes você trava mesmo. Então, quanto mais você faz, mais fácil fica fazer. Sim. Sobre tema, estuda, mesmo que você domine o tema, estuda e cria um roteirozinho. Não tem problema criar um roteiro da maneira mais didática possível. Tá? Eu trabalho com 2 linhas de conteúdo. Uma voltada para psicólogo e outra voltada para o público em geral. Uhum. Então, para psicólogo, de fato, são dicas de como cobrar, do que fazer, ou de como negociar, que são habilidades que a gente não é treinado na faculdade. Então, a gente aprende isso com a carreira e que eu achei importante compartilhar com novos profissionais que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. A outra parte é um pouco mais de esclarecimento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Sim. De entender o que é cada coisa. Mesmo sobre isso, bom, beleza, você fez as perguntas aqui, eu tive que dar uma resposta. Mas eu já estudei várias vezes esse tipo de pergunta. Sim. Então, é importante que qualquer um que for falar a respeito não é ser dono da razão e não precisa ficar citando artigo científico de fulano de tal. Mas de falar de uma forma coesa e que a pessoa que está do outro lado vai entender. É fugir um pouco do psicologuês e usar palavras do dia a dia. Então, acho que essa é uma outra coisa que é muito importante. Vamos parar de utilizar um vocabulário que só a gente entende, ou às vezes nem a gente entende, a gente só está repetindo, e falar a voz que, ali, a palavra que todo mundo vai entender. Faz sentido em qualquer nicho, qualquer profissão. Sim. Sim, eu acho que essas são algumas dicas bem importantes. Descomplica, gente. Quanto mais palavra difícil, mais coisa difícil a gente colocar pra gente fazer, mais a gente vai se enrolar. A outra pessoa não vai entender, ela só vai ter mais dúvida. E aí, vai rolar aquela coisa de rede social. Você só vai passar o próximo vídeo e não vai engajar com aquele conteúdo, vai fingir que você nem viu aquilo. Exatamente. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas precisam ter isso mais fácil, porque elas querem consumir um vídeo que às vezes elas nem assistem, elas só veem, aqui a legenda, beleza. Aí, se ela gostar da legenda, ou se ela vê que tem um título agradável, ela vai lá e ela vai assistir o vídeo inteiro. Senão, ela só vai rolar e passar pro próximo. Então, essa é uma ótima dica. E eu só vou dar um adendo de uma dica que é bem importante, de você conseguir gravar de uma forma que você se veja bem, para que a outra pessoa também consiga se ver. Então, o posicionamento da câmera e a iluminação não precisa ser uma luz profissional. Você pode ir no sol, ir contra o sol aqui. Tô gravando, tá uma iluminação bonita, claro, depois que você se acostumar. Mas tô vendo que tô me enxergando bem na câmera, legal. A outra pessoa vai te enxergar bem e você vai atender todos os públicos. Então eu acho que é isso, Henrique. Eu vou pedir pra você deixar suas redes sociais. Vamos lá, eu vou deixar aqui então como me contactar, como me achar nas redes, tanto LinkedIn como Instagram. Apesar de que eu também sou empreendedor, tenho 2 empresas na área da psicologia, mas eu vou deixar o contato direto, que eu acho que fica mais fácil para me achar. Henrique Carpigiani no Instagram e Henrique Carpigiani Ribeiro no LinkedIn. Legal, então sigam o Henrique pra ver mais conteúdos e pra aprender mais também. Ele tá sempre postando conteúdos lá para os 2 nichos, como ele contou aqui pra vocês. Eu sou a Karen Correia, aqui da Central do Conteúdo. Tô deixando aqui as nossas redes sociais, Central do Conteúdo, CDC Studio Produtora, que é quem tá produzindo todo esse podcast aqui pra vocês. Sigam também o Pode Tudo, que a gente vai postar os cortes desse episódio lá pra vocês também. Muito obrigada, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até lá!